Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos aprofundados do Espiritismo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, Presidência de Honra Jorge Andréa, e seu fundador, o que trouxe para a concretude o sonho de Deolindo Amorim, certamente avalizado pelo nosso plano espiritual superior. E é nesse instante Jesus que, erguendo nossos pequeninos corações perante o teu, para te agradecer as bênçãos que temos recebido e que têm pavimentado nossos caminhos com tua paz, tua luz, tua resiliência e tua proteção. Sabemos, Jesus, que esses mesmos eflúvios envolvem agora os nossos irmãos em duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Mas te rogamos, como sempre, e neste exato momento, que faças descer por sobre o ICEB todos nós que estamos a ele referidos em ambos os planos de existência e muito particularmente neste momento, que o nosso querido irmão, amigo, companheiro Marco Paulo de Espírito possa receber de teu coração e de tua mente as vibrações, as energias, para que ele, como sempre, nos possa vir trazer a experiência, o estudo profundo do tema que tem norteado os seus estudos, o Apocalipse. Graças te damos, Mestre, hoje e sempre, rogando-te e agradecendo as bênçãos com que tens felicitado nossas existências. Que assim seja. Bem, Marco Paulo de Espírito é defensor público, bacharel em Direito, tem especialização em Direito Público, membro da Associação Brasileira de Direito Processual, conselheiro científico do Instituto de Defesa Coletiva, foi professor de Hermenêutica, Direito do Consumidor, Direito Empresarial, em duas disciplinas, Teoria Geral da Empresa, Direito Empresarial, 3 títulos de crédito na Universidade da FUMEC, e muitos trabalhos publicados e muitas palestras feitas, inclusive para nós aqui no ICEB, o que muito nos traz alegria e que agradecemos aqui mais uma vez a sua presença e o seu estudo. Marco Paulo de Espírito, somos todos ouvidos. Obrigada. Bom dia, Nádia. Bom dia, amigos do ICEB. Agradecemos imensamente mais uma vez pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, estudando o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que tem tudo a ver com o Espiritismo, apesar do desconhecimento a respeito da matéria, desconhecimento geral, mas que é revelação sobre a revelação, uma revelação geral que prevê a vinda de um novo momento de revelação para a humanidade, que é o próprio Consolador prometido pelo Cristo. É um livro, como diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que traz elementos e revelações fundamentais a respeito dos destinos da humanidade. Então, pessoal, nosso tema de hoje, né, do dragão à besta do Apocalipse, alegorias e fases da humanidade. Então, gente, nós temos que entender que o Apocalipse, como já temos conversado, é um livro repleto de símbolos. O Apocalipse psicografado por João, o Evangelista, lá na ilha de Patmos, no seu exílio, determinado pelo imperador Domiciano. Ele é um livro que reúne muitas imagens da Bíblia e que trata sobre eventos da humanidade que aconteceriam até a consumação dos tempos, até o planeta alcançar essa fase de mundo feliz, de planeta ditoso. Nós já até tivemos oportunidade no último encontro de conversarmos um pouquinho sobre a mediunidade pré-ciência, que é o mecanismo que permite a cognição desses eventos futuros. Está aqui disponível no ICEB, na plataforma do ICEB, para quem quiser consultar, né? O nosso tema de hoje diz respeito
há duas figuras muito curiosas do Apocalipse que não dizem respeito à personalidade, são entidades muito gerais que versam sobre conteúdos, fases, características da humanidade. E essas duas figuras são o dragão e a besta do Apocalipse. Então nós vamos estudar para compreender, afinal de contas, como que a gente pode compreender essa simbologia. Para a gente começar essa avaliação, nós temos que ir lá no livro de Daniel, que está no Velho Testamento. O livro de Daniel, ele traz muitas das visões desse profeta. O rei, vamos entender que Daniel estava cativo na Babilônia e ele era reconhecido pelos seus dotes mediunímicos. O rei Nabucodonosor teve um sonho muito peculiar, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, e o Daniel foi aquele que conseguiu interpretar esse sonho. A imagem desse sonho, que é central para todo o livro de Daniel, porque ela vai repercutir em todos os outros capítulos, ela tem tudo a ver com o Apocalipse. O Apocalipse, na verdade, dá sequência a essa simbologia do livro de Daniel. Nós vamos compreender isso. Então, nós temos que entender o que está lá no livro de Daniel, ainda que a gente o faça aqui de maneira abrangente, para depois a gente chegar no livro, para chegarmos no livro do Apocalipse e compreendermos com mais propriedade essa simbologia. Até para a gente desmistificar os símbolos do dragão, das feras, das bestas, né? Porque tudo tem um sentido e a própria escritura, ou as escrituras, já revelavam quais são os conteúdos, quais são os significados. Bom, então lá no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, da antiga Babilônia, ele tem esse sonho e Daniel se oferece para a interpretação e consegue trazer ali uma luz realmente espetacular sobre os eventos, sobre a visão de futuro. O próprio Daniel explica que aquele sonho que ele teve diria a respeito do futuro da humanidade até a consumação da era. Né? Nós já estudamos isso, nós sabemos que a chamada Era do Fim, o fim da era, é um período de transição que na cultura judaica significa o fim dessa geração, desse momento, dessa fase que nós ainda nos encontramos e o início de uma nova fase, que é a chamada Era Messiânica. Os judeus sabiam que haveria uma nova fase na humanidade que seria conduzida pelo Messias, pelos seus ensinamentos, pelo seu sentimento, pelo seu coração, pela sua orientação. Lembrando que Torá significa orientação, né? A própria palavra Torá significa instrução, orientação. Então, essa era a grande era esperada, né? Então, quando a gente fala do fim da era, é o fim desse momento. Nós estamos ali, na verdade, na transição mesmo, né? Entre uma fase e outra, aguardando o início dessa nova fase, que é a era messiânica, que é a verdadeira renovação que a humanidade vai vivenciar nas linhas do Cristo. Mas o Daniel, então, informa para o Nabucodonosor que esse sonho diria respeito a essas fases subsequentes que viriam até a consumação dos tempos. E nós vamos ver que toda essa simbologia ela é pressuposto para a compreensão do Apocalipse. Bom, o primeiro sonho que o Daniel ele interpreta, é esse sonho do Nabucodonosor, está lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Né? Nós vamos, na verdade, falar de dois sonhos. Esse primeiro, que é a estátua do Nabucodonosor, que o Daniel vai interpretar, que está no capítulo 2, e depois nós vamos falar um pouquinho
de um sonho que o próprio Daniel teve, que está lá no capítulo 7 do livro de Daniel. Esses dois capítulos se conjugam e se espalham para e se espelham para todo o livro de Daniel. Então vamos primeiro avaliar essa estátua do sonho do Nabucodonosor que o Daniel interpretou. E está aí na imagem, então, já com a interpretação do Daniel, essa estátua compósita de 5 partes que o Nabucodonosor sonhou e que o Daniel veio então trazer esclarecimento para ele. Resumindo, significa o seguinte: a cabeça da estátua que o Nabucodonosor viu, visualizou no sonho, cabeça de ouro, é a própria Babilônia, pelo período de 605 a 539 a.C. Depois sucederia um outro império. E isso para o Nabucodonosor já era motivo de espanto. Porque para você falar para um rei, para um dominador do maior império da época, né? O maior império do planeta, que o império dele ia ruir, ia ser sucedido por outro, isso é uma ofensa para qualquer grande dominador, né? Então isso já foi um choque. Então ele tá dizendo, o Daniel foi revelando para o Nabucodonosor, olha, esse seu império, ele é essa cabeça de ouro, vem um outro depois, que é a parte do tronco com os membros de prata, que corresponde ao Império Medo-Persa, de 539 a 331 a.C. Depois, o ventre e as coxas de cobre, ele diz respeito ao reino greco-macedônico, de 331 a 168 a.C. Essa estátua tinha pernas de ferro, e o Daniel vai mostrar que é um outro império sucessivo. E a gente sabe que corresponde ao Império Romano, de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E essa estátua, ela parece com os pés de barro, de ferro misturado com barro. Tudo é muito curioso, né? Nessa estátua, nesse sonho, nessa simbologia que é apresentada. Ali, o sonho do Daniel, o sonho do Nabucodonosor, na interpretação do Daniel, mostra que os pés dessa estátua trariam elementos do reino anterior, que é o de ferro. As pernas de ferro se referem ao Império Romano. Então, esse pé de barro, que seria a última etapa, diria respeito a um reino que sucederia bem mais frágil, mas com elementos daquele império anterior, que é o Império de Ferro, o Império Romano. Então, seria um novo governo, um novo domínio da humanidade, que incorporaria esses elementos de ferro, mas misturados com barro. Lembrando que o barro está diretamente vinculado também à semeadura humana, ao elemento humano e até espiritual, segundo a interpretação de alguns, né? Bom, esses pés de barro, eles dizem respeito ao Império Religioso Romano. É o império que foi previsto ali como o último, né? Do tempo do fim, desse período de domínio. Depois vem uma pedra gigante que atinge essa estátua nos pés. Seus pés já estavam frágeis ali, né? De barro. E ela cai toda, desmoronam-se todos os impérios. Não sobra pedra sobre pedra, não sobra nada da estátua. E essa grande pedra que a atinge, ela se torna uma rocha colossal que dominaria o planeta inteiro. Essa pedra é a própria pedra angular que Jesus vem se referir, que é o amor, é a lei do amor. Né? A essência da pedra angular, que é o próprio Cristo, é a lei do amor. Ela derrubaria todos esses impérios e dominaria todo o planeta. Olha que interessante, é essa a simbologia. E o Daniel fala isso lá na cara do rei, né? Os estudiosos explicam para gente que
O livro de Daniel, ele traz ali elementos muito importantes, gerais para a interpretação, que é da transitoriedade do poder humano e da necessidade da humildade dos homens de se submeterem à lei divina, de terem essa resignação, no sentido de aceitar as leis divinas e de não se colocarem acima do cosmos, como se fosse o parâmetro do universo, que é o que geralmente os impérios fazem, né? Os impérios se embriagam com o poder, que é um símbolo, inclusive, do Apocalipse e da Bíblia inteira, do vinho, da embriaguez, do poder, né? E esse poder embriaga e leva os homens à loucura. Então, é exatamente essa a mensagem geral de todo o livro de Daniel, de que os homens, eles têm que ter sabedoria ao lidar com o poder. Não podem pretender se colocar acima do Criador, porque todos esses impérios são transitórios. Então, o sonho está mostrando para o próprio Nabucodonosor: olha, você hoje é uma cabeça de ouro. Amanhã vem um império mais fraco, depois, cada vez vai sendo sucedido por metais mais precários, e no final nós temos ali um pé de barro com o resquício do ferro, e quando essa rocha vier, essa pedra angular, ela vai fazer tudo desmoronar e ela vai tomar o domínio do planeta inteiro, porque os poderes transitórios humanos não prevalecerão em face do domínio espiritual, do domínio maior, né? Aquilo para o Nabucodonosor foi um convite à humildade, e ele, no início, ele reluta. Depois ele vai se submeter, ele vai se humilhar, né? Ele vai se inclinar ali àquela superioridade espiritual que o próprio Daniel estava demonstrando através da interpretação do sonho dele. Mas fica um recado para toda a humanidade. E a gente vai ver que o Apocalipse ele segue essa linha. Não é à toa que o Apocalipse fala da Grande Babilônia, que um dia a gente vai poder estudar também. Tem a Babilônia antiga, dos sonhos de Daniel, e tem a Grande Babilônia, que é a Babilônia do futuro, que na nossa interpretação é a civilização ocidental, né? Que já está nos seus momentos finais também. Aí está no ápice, né, da transição. Então, vejam, a própria ilustração, o sentido espiritual profundo já faz a gente ter um pouco de sabedoria na hora de interpretar isso. E o próprio livro de Daniel explica isso, né? Que essas partes da estátua compósita são reinos, são domínios, são os impérios que instrumentalizam o poder e, via de regra, desviando o poder, causando dor, causando exploração, né? Causando opressão. Esse é o grande recado. O livro de Daniel também traz um recado muito importante, geral, que é o seguinte, e aí vocês vão entender a questão das feras agora, da questão das bestas. O livro de Daniel é recorrente no sentido de que toda vez que o ser humano se arvora na posição de superior a Deus e se estabelece como parâmetro acima das leis universais, como a própria lei do amor, da fraternidade, esses homens se equiparam a feras, a bestas. Eles se tornam animais, animais destruidores, mais ferozes do que os mais selvagens animais que a gente pode encontrar na natureza. Destruidores mesmo, máquinas de moer vidas. E o que, aliás, é o que esses grandes impérios têm feito desde o início, através das guerras, da busca desmesurada pelo poder. O que nós estamos vendo? As nações triturando vidas. Nós estamos vendo agora, nesses tempos que correm, uma guerra horrorosa acontecendo no seio da Europa, dentro da Europa, ali, entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade é um conflito entre a OTAN e a Rússia, né?
A OTAN está só usando a Ucrânia como um biombo, né? A Ucrânia ali é só a fachada. Mas imagine quantas vidas, quantos jovens sendo triturados, vidas sendo ceifadas ali naquele conflito acirrado. E nós estamos vendo também o conflito crescente lá na região de Israel, né, na guerra ali que está quase se transformando numa guerra com o Líbano. A gente não sabe o que vai acontecer ali, né? Então, gente, essa é a lição maior dessa simbologia. Nós vamos ver que o mesmo sentido de sucessão de impérios está presente no outro sonho do Daniel, que é do capítulo 7 do livro de Daniel, que são das quatro feras. Então, nós vamos agora avaliar. Mas lembrem aí da sucessão dos impérios. Olha, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônico, o Império Romano e depois o Império Religioso Romano. Bom, então lá no capítulo... Marco Paulo, desculpe te interromper, mas na ilustração do sonho do Nabucodonosor, para nós, atrás existe uma sombra. É por acaso eu pressenti uma forma humana, uma morfologia humana. Uhum. Aqui ao fundo à esquerda. Uhum. Ou é por acaso aquela. É apenas uma mancha para ilustrar. É, o acaso não existe, né? Mas ali nós podemos ver a interferência do espírito, né? Ah, tá. É, a, é, a, é o domínio espiritual acima de todas as coisas. Nós somos muito materialistas, gente. Como diz o Emmanuel tem uma expressão forte, acho que eu já até repeti ela aqui no nosso estudo. O Emmanuel fala que às vezes nós copiamos as moscas que giram em torno das fezes com ares de novidade, né? Nós estamos apreciando e valorizando coisas que são completamente transitórias, né? E é por isso que a humanidade está tão desorientada. Se a humanidade estivesse valorizando aquilo que é realmente importante, efetivo e duradouro, que é o espírito, a fraternidade, o bem-querer do próximo, nós estaríamos já em outras etapas da nossa vida evolutiva, né? Então, é, a gente não pode esquecer disso, né? Que acima de tudo há a existência espiritual e a vida eterna. Esse é o grande ensinamento e a grande força do Espiritismo, né? De que a vida eterna existe. E o Espiritismo não só vem falar isso com palavras bonitas, né? Como a ciência, ele vem provar para a gente. Quem que se dedicar e quem se submeter ao parâmetro ensinado, aos critérios e à metodologia ensinada pelo Kardec, vai chegar às conclusões que ele chegou, da existência do plano espiritual, né? Basta a gente sair do nosso sofá do comodismo, que aí, perdão, nós vamos chegar a essas conclusões, né? Mas então, chegando lá no livro, no outro sonho do Daniel, que são das quatro feras, nós também vamos compreender que existe uma sucessão de impérios. E o próprio livro do Daniel vai narrar isso para a gente, né? Então, do mar começam a surgir feras. E a gente tem que compreender logo de início o seguinte: o mar, na cultura judaica, ele representa coletividades. Olha que interessante, por exemplo, o mar revoltado, ou o mar rebelde, o mar agitado, segundo a cultura judaica, são os homens rebeldes, os homens agitados, como o próprio mar agitado. E de onde a gente tira isso? Nós temos referências aqui na tela, por exemplo, Isaías 57, versículo 20, Abacuque, capítulo 3, versículo 15, Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. O próprio Apocalipse explica que os mares são coletividades, são povos, línguas e nações. Então, é interessante que, ao mesmo tempo que a Bíblia traz e as Escrituras trazem os símbolos, elas também trazem as chaves para você compreender, né? Mas nesse sonho do Daniel, do mar,
que são as coletividades, começam a emergir dessas feras, que está querendo dizer o quê? Os impérios animalescos que surgem da própria humanidade, né? E na interpretação adequada, e eu vou dar um livro de referência para vocês a respeito disso daqui a pouquinho, o leão com asas de águia é o Império Babilônico, segundo o sonho do Daniel. O urso com três costelas na boca é o Império Medo-Persa. O leopardo é o Império Greco-Macedônico. E a quarta fera é o próprio Império Romano. Todos esses sonhos se encadeiam no finalzinho do livro do Daniel, que vai mostrar que desses impérios surge um outro. Ele, às vezes, é refletido e retratado, por exemplo, no capítulo 8 de Daniel, como um pequeno chifre que surge desses outros. O chifre é o símbolo do poder, do poderio, do domínio. Então, surgiria um outro grande império que dominaria por tempo, por um determinado momento, né, por um determinado lapso de tempo temporal, até a consumação dos tempos, quando se iniciaria uma nova fase. E a gente sabe que esse último grande domínio é o domínio do Império Religioso Romano. Nós vamos ver que o Apocalipse também vai mostrar, vai partir do domínio do Império Religioso Romano, usando essa mesma simbologia de sucessão. Lá no livro de Daniel, no capítulo 7, nós temos algumas explicações, né? Essas feras enormes, em número de quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. O próprio espírito comunicante, que está entrando em contato com Daniel, explica para ele. Daniel, então, quis saber a verdade acerca da quarta fera, que era diferente de todas as outras. Extremamente terrível, com dentes de ferro e garras de bronze, e comia e triturava, e depois calcava os pés o que restava. A quarta fera será o quarto reino da terra, diferente de todos os reinos. Ela devorará a terra inteira, calcá-la aos pés e esmagará, que é o Império Romano. É a quarta fera. Ok? Bom, e aí, como eu falei para você, surge, né, esse último chifre, que seria a derivação desse Império Romano, que é o Império Religioso Romano, que corresponde aos pés de barro da estátua do Daniel. Aqui também a gente já percebe uma outra questão curiosa, que é o seguinte: usando analogias e ilustrações diferentes, a cultura judaica chega aos mesmos caminhos. Ela vai, a mediunidade que chegou para aqueles povos, ela usava vários ângulos de visão para mostrar para eles as mesmas realidades. O Apocalipse também faz isso. Ele usa símbolos, às vezes, diferentes para falar da mesma realidade, tá? Então você vai ver no livro do Daniel essa sucessão. Olha, tem o sonho do Nabucodonosor, tem o sonho do próprio Daniel, tem as imagens dos bodes lá do capítulo 8. Todos eles estão falando da mesma coisa, de uma sucessão de impérios e que ao final viria um último império. E esse império ia fazer muito mal para a missão dos judeus no planeta, porque ele iria causar grande tribulação, ele ia causar grande confusão sobre as questões religiosas, que é a própria missão dos judeus. A orientação, né, eles não são os depositários da Torá, que é a grande orientação que a humanidade recebeu a partir dos Dez Mandamentos de Moisés, pois sobre esse tesouro espiritual que eles receberam, ao cabo da sucessão desses impérios, aconteceriam grandes abominações, consideráveis desvios do ponto de vista do entendimento e da compreensão, e também da aplicação, né? Essa é a mensagem geral do livro de Daniel. Quem quiser compreender bem essas ilustrações do livro de Daniel, eu recomendo o livro do Wallace Oliveira, espírita, que simplesmente ele decifrou o livro de Daniel para a gente, tá? O livro chama O Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos. O que eu falei para vocês aqui de maneira bem resumida está muito bem explicadinho lá no livro do Wallace, tá? Ele vai tratar primeiro do livro de Daniel para depois interpretar o sermão profético de Jesus. Bom, então, compreendido esses pressupostos, porque, como eu falei para vocês, o livro do Apocalipse dá sequência não só à sucessão dos impérios,
mas também ele usa uma simbologia parecida com a do livro de Daniel, nós vamos entender o tal do dragão do Apocalipse, né? O Apocalipse, ele menciona essa figura tenebrosa, que é um dos entes malignos, uma das entidades malignas do Apocalipse, que agem e atuam o mal sobre o planeta. E nós vamos ver a referência a ele, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e Apocalipse capítulo 20, versículo 2. É dito assim: o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. O dragão, já no capítulo 20, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Ora, o que é isso? Como que a gente vai compreender esse dragão, né? Em primeiro lugar, o texto já vai nos explicar que esse dragão do Apocalipse é a antiga serpente, é a serpente primeva, como está em algumas traduções. O que é a serpente primeva? É a serpente dos primórdios. Marco, o que é essa serpente dos primórdios? Aí a gente vai lembrar do livro de Gênesis, que é aquela serpente da alegoria de Adão e Eva. Aquela serpente que conduz à tentação, conduz ao erro, conduz ao desvio do comportamento. Os estudiosos, se vocês pegarem, por exemplo, até a própria Bíblia de Jerusalém, quando eles vão comentar na notinha de rodapé comentando a serpente, a Bíblia de Jerusalém vai colocar lá: a serpente é a representação do mal. Assim como Satanás e o diabo também são a representação do mal. São símbolos, ok? Então a gente já sabe o seguinte, que esse dragão do Apocalipse é o mal lá do início. Só que é um mal com acréscimo, né? Porque se você, olha que curioso, se você pegar a imagem de um dragão e comparar com a serpente, você vai ver que o dragão é uma cobra, só que ele tem acréscimos, né? É, ele tem acoplamentos, ele tem acessórios, vamos dizer assim, né? A gente poderia até brincar que o dragão é uma serpente com acessórios, né? Com mais elementos que causam dano, com mais chifres, com mais elementos ali de ataque. E a simbologia do Apocalipse está exatamente querendo mostrar isso para a gente. Olha, esse mal, ele vai crescer, ele vai, ele vai gerar muita tribulação no futuro, até a sua extinção final. E a extinção final do mal está prevista no Apocalipse, né? O mal ele encontra seu fim. Até porque o mal é incompatível com a Nova Jerusalém, que é a humanidade futura, redimida. A Nova Jerusalém, nós já estudamos aqui, que é a figura da humanidade redimida, está lá no final do Apocalipse, ela é incompatível com o reino do mal, né? Exatamente porque ela é o reino do bem. Então aqui a gente já consegue compreender que esse dragão, ele é atuação maligna no planeta, num sentido bem geral, tá? É a mesma serpente da Gênesis, só que aqui com um acréscimo destruidor, com um acréscimo potencial destruidor. E a gente pode perceber isso, por exemplo, no próprio fenômeno das guerras, né? Das guerras crescentes que acontecem ao longo da história da humanidade, certo? Então a guerra é uma faceta do dragão. A guerra é uma face do dragão, né? Que é o mal humano agindo na humanidade, na nossa realidade, na nossa vida e causando muito tumulto. Imaginem o círculo kármico da humanidade só em razão desses eventos incessantes das guerras, né? Isso um dia vai ter que encontrar um fim, né? Tudo isso vai ter que encontrar um fim, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que a humanidade responde por aquilo que fez, né? Então, é uma situação realmente delicada em que nós nos encontramos na experimentação e na vivência desse mal crescente. Bom, então o dragão, ele é uma figura central lá no livro de João, né? Ele é a serpente inicial de Gênesis. Também é mencionado como o diabo Satanás. A gente sabe que o diabo, como representante máximo do mal, não existe. Também é uma simbologia do próprio mal atuando na Terra. Ele é associado ao poder e à perseguição e influencia aí no curso da história, ok? Bom, o Apocalipse mostra que esse dragão tem 10 chifres.
Os estudiosos, até os antigos mesmo, os antigos intérpretes do Apocalipse, sabe o que eles vão dizer? Que esse dragão são as 10 perseguições romanas, os 10 chifres do dragão são as 10 perseguições romanas dos primeiros cristãos, do cristianismo primitivo, né? E esse dragão, ele vai ter um papel, ele vai fazer alguma coisa. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que que ele faz no Apocalipse. É curioso, vamos seguindo aqui que vocês vão compreender. Olha que interessante. Então, o dragão, o que que ele promove no Apocalipse? Ele promove a transferência do seu poder para a besta. Então, nós temos uma transferência de poder do dragão para a besta do Apocalipse, que é uma outra imagem também. Não é para a gente tentar imaginar uma criatura biológica, não é nada disso. A besta do Apocalipse é um outro império que sucede depois. Assim como nós tivemos as bestas lá no e as feras no livro de Daniel, que são sucessões de impérios e de períodos de domínio no exercício da força e da opressão, no Apocalipse a besta também é uma sucessão que prossegue a perseguição romana, que toma emprestado o poder romano para atuar no planeta, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, e o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e uma grande autoridade. Essa grande autoridade é a autoridade do Império Religioso Romano, que dominou o planeta inteiro por anos a fio, né? Por séculos. O domínio do Império Religioso Romano, o Emmanuel comenta, e nós vamos falar dele daqui a pouquinho. É por isso que o Emmanuel explica no livro A Caminho da Luz que a besta do Apocalipse é o Império Religioso Romano. São os desvios em nome do Cristo, sob a pretensão de domínio religioso no planeta. Né? Então, o dragão representando o mal, ele transfere seu poder para a besta, simbolizando a ascensão do Império Religioso Romano. Essa transferência de poder marca uma nova fase na história da humanidade, onde a religião se torna uma ferramenta de controle e opressão. Isso é uma das mensagens principais do Apocalipse. Olha que interessante. Tá? Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. Está lá no Apocalipse, capítulo 13. Então, a humanidade, ela se inclina, ela tem uma conduta idólatra com relação a essa figura, que é a besta do Apocalipse, idolatra ela, mas ao fazê-lo, ela está idolatrando o próprio dragão, ela está idolatrando o mal, ela está alimentando o mal. Aí a gente pensa assim, gente, mas como assim o Império Religioso era veículo do mal? O Império Religioso Romano, ele atuou mal? Atuou. E é isso que nós vamos concluir e nós vamos estudar no finalzinho do nosso encontro de hoje. Nós precisamos entender por que que esse período de domínio do Império Religioso Romano foi tão maléfico para a humanidade. Porque aí a gente vai conseguir extrair as lições importantes que o Apocalipse tem para nos trazer. Por que que o Apocalipse mostra que a grande traidora do final dos tempos, aquela grande chamada apostasia, ela seria aplicada por um império, o Império Mundial. E como no caso aconteceu, o Império Religioso. Porque ele está nos mostrando que esse desvio é que causaria grande distração e desvio na mentalidade dos homens. Efeitos esses que repercutem até hoje na humanidade. A gente vai ver, o Emmanuel diz isso. Eu vou trazer para vocês uma explicação do Emmanuel, onde ele vai mostrar que o que a gente sofre hoje na humanidade é reflexo desse período em que a humanidade usou Jesus Cristo e, na verdade, nem aplicou, né? Deixou de aplicar os seus ensinamentos quando isso traria grandes benefícios e grande frutificação moral para a humanidade. Mas vejam aqui no Apocalipse, gente, cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. Olha, então a gente está percebendo a humanidade inteira idolatrando
essa figura, né? E, por via de consequência, alimentando o próprio mal. São sutis os recados do Apocalipse nesse ponto, né? Bom, logo depois, pois não. Ô Marco Paulo, do dragão grande, um animal grande, ao bezerro de ouro diminui o tamanho. Mas é imagem, né? É só uma imagem. Sim, pois é, Porque quando a gente mas fala, isso, mas como tudo é simbólico, a diferença de tamanho é bastante expressiva. é, Significa que o mal já tinha arrefecido um pouco ou não? não sei se a gente pode afirmar isso. Vou meditar, Nádia, é uma boa colocação, né? Vamos avaliar, vamos refletir a respeito disso aí. Mas olha que interessante, o dragão, quando ele transfere poder, ele transfere para uma besta colossal. E essa besta, que alguns falam que são duas bestas, né? Mas na verdade é a mesma entidade em duas fases. A primeira sobe do mar e a segunda sobe da terra, segundo o Apocalipse. Então, esse império, nós não vimos que as feras no livro de Daniel são sucessões de impérios? Esse império que sucede ao Império Romano, que é o Império Religioso Romano, ele tem uma fase que ele sobe do mar e uma fase que sobe da terra, segundo a escritura, que é o Apocalipse. E a gente pensa assim, poxa, mas qual que é essa questão? Por que se faz referência a uma fase em que ela sobe do mar e a outra que ela sobe da terra? Nós vamos ver uma referência muito interessante da cultura judaica no próprio Flávio Josefo, no livro História dos Hebreus. Vejam essa explicação do Flávio Josefo que nos remete a outras questões. Josefo diz assim, olha, das três partes nas quais o cumprimento do tabernáculo está dividido, o tabernáculo era aquele grande templo que se estendia, né, no acampamento dos judeus a caminho da Terra Prometida. As duas, as duas primeiras correspondem ao local em que é permitido aos sacerdotes entrar, como se entraria num lugar profano. Significam a terra e o mar. Então, quando você tinha o templo, que para eles era a representação do planeta inteiro, você tinha a parte do templo que era o mar e depois a outra parte que era a terra. E essas são partes abertas a todos os homens. A terceira parte, que é inacessível, é como um céu reservado a Deus, que é o Santo dos Santos, que seria a morada, né, o local onde ficava a Arca da Aliança e ninguém poderia entrar. Bom, então, essa dualidade céu e terra, perdão, é mar e terra, ela é desde esse período usada pela cultura judaica para fazer uma referência ao todo, ao domínio do nosso planeta, as coisas do nosso ambiente, da nossa realidade terrena, né? Então a gente está percebendo aqui, assim como as feras lá do Daniel surgem do mar, aquelas quatro feras do capítulo 7 do Daniel, aqui nós temos uma besta, que é a primeira fase da igreja do institucionalismo religioso romano. Eu não, prefiro não falar em igreja, não, mas eu prefiro falar em Império Religioso Romano, faço essa distinção, né? O Império Religioso Romano, ele sobe do mar, e lembrem que o mar significa as coletividades, então ali ela recebe a primeira estrutura surgindo da própria contextualização social, e depois ela se institucionaliza um pouco mais na Terra, que é a segunda fase, em que ela vai se estabelecer com mais poderio, né? Porque a Terra, na Bíblia e na simbologia bíblica, ela também tem esse sentido de domínio temporal. Então, são duas fases. Aquele dragão, então, que é o Império Romano, né, tudo que ele representou, ele transferiu seu poder para a besta nessas duas fases. Na primeira fase que ela sobe do mar e a primeira fase que ela sobe da terra. Essa figura da besta, ela ela recorre a uma imagem, a um imaginário da cultura judaica, que é o chamado Behemoth também, né? Depende aí da pronúncia,
que era uma besta gigantesca, colossal, um animal que representaria a soma de todos os males, e que é um mito da cultura judaica, né? Então aqui o Apocalipse está exagerando a figura da besta para mostrar para a gente, olha, lembra aquelas bestas selvagens lá do livro de Daniel? Pois essa aqui é muito maior, essa é o próprio Behemoth, é a maior de todas, né? É a maior besta que a humanidade vai ter conhecido, em virtude de todo o estrago e do desvio que ela promoveu, né? E que é uma questão histórica, inclusive. Lá no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai explicar para a gente a figura mais dolorosa do Apocalipse, ali relacionada, que ainda hoje se oferece a visão do mundo moderno, porque ainda está presente no mundo, né? O resquício do Império Religioso Romano ainda está aí. É bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Então, isso está no livro Caminho da Luz, capítulo 14. Então, nós sabemos que é, essa alegoria da besta é o domínio de um outro império. Aquele mesmo império que foi previsto no livro de Daniel, que agora é dado sequência no livro do Apocalipse. E esse é um trechinho que está na nossa pesquisa, que eu trouxe para a nossa compreensão. A fase do dragão diz respeito às perseguições aos cristãos estabelecidas pelo Império Romano antes da consolidação do papado. A era da primeira besta vai de 610, data da consolidação do papado, até 1073. O tempo da segunda besta inicia-se com o advento das reformas gregorianas, em 1073, que é quando o império religioso ressurge com. Ele quase morreu, né? Os historiadores explicam que ele estava cambaleando ali. Por isso que o Apocalipse fala que uma das cabeças da besta parecia que ela estava morta, mas ela ressuscitou. É uma simbologia do próprio Apocalipse, né? Então, ali parecia que a besta estava cambaleando, mas ela ressuscitou. Foi exatamente essas reformas gregorianas que estabeleceram ali uma nova vinculação do Império Religioso Romano, agora com mais poderio estatal, com vinculação mais estreita com os reinos temporais. E uma série de outras questões surgem a partir daí, né? Como, por exemplo, a cobrança de impostos, domínio temporal em todas as áreas que vocês podem imaginar, né? Então é a segunda fase. Agora, vamos pensar nessa segunda fase, o que acontece do ponto de vista da destruição e do desvio. É exatamente nessa segunda fase que a gente vai ver o surgimento das cruzadas e da Inquisição, né? Quando a besta surge ali com mais força. Ela quase morreu, mas ela recupera o fôlego e toma ali, né, um- uma atuação é, decisiva para os nossos destinos. O Francisco Cândido Xavier, quando vai conversar com a Hebe Camargo, em 1985, esse vídeo está aí disponível, né? A Hebe pergunta para ele assim: Chico, pende uma profecia aí sobre as nossas cabeças de que pode haver uma terceira grande guerra. E o Chico comenta com ela assim: olha, nós vamos pedir a Maria, nossa advogada, para interceder e colocar a mão nisso, né, Hebe? Mas nós não podemos esquecer que o passivo kármico da humanidade é muito grande. Só, ele vai comentar, só as cruzadas, Zé, foram um banho de sangue, né? Foi uma destruição imensa, promovidas pelos homens em nome do Cristo. E ele vai falar assim, essas cruzadas que aconteceram, em termos de proporção, elas foram muito mais destruidoras que as nossas guerras atuais. É porque na época eles não tinham os nossos armamentos, porque se eles tivessem, teria sido muito mais destruidores do que as próprias guerras atuais, né? Então, o que nós fizemos ali na época das cruzadas não foi brincadeira. E tudo isso em nome de Jesus. E quem estava gerenciando esse império religioso eram homens muito mais preocupados com a política e com o domínio temporal do que qualquer outra coisa, né? Então, em síntese,
Esse dragão que sobe do mar e depois sobe da terra são as duas fases do Império Religioso Romano, ok? Qual é o período de domínio do Império Religioso Romano? Segundo Emmanuel explica lá no livro A Caminho da Luz, vai de 610, que é a consolidação do papado, até 1870, que é a decretação da infalibilidade papal. O Emmanuel vai explicar no livro Emmanuel, por exemplo, que até 610 as coisas já não iriam tão mal se não tivesse ouvido essa concentração de poder. Porque foi a partir do momento em que se estabeleceu o Papa Universal, né? Aquele gerente, o gerenciador com poderes incríveis, inclusive de ditar a verdade, de falar o que é certo e errado ali para toda aquela comunidade, ali a gente começou a ter uma recaída, vamos dizer assim, incrível no âmbito do orgulho, do egoísmo, da empáfia, da prepotência, da idolatria humana, né? E o papado, então, ele vira o quê? Um grande vórtice, um vórtex, né? Uma, um catalisador desses próprios desvios humanos, né? Ali se estabelece com colunas mais fortes um império que começa a dominar e tanto estrago fez na história da humanidade. E o fim desse período, segundo Emmanuel, em 1870, ele acontece com a decretação da infalibilidade papal, porque o que acontece naquela época, gente? Nós já tínhamos, inclusive, o Espiritismo na Terra, né? O Consolador já havia chegado. E a humanidade estava em pleno iluminismo. Ali, ela estava reverberando os frutos do iluminismo, onde não se aceitava mais qualquer coisa. Não eram quaisquer explicações que se digeriam mais. Em pleno iluminismo, no século das luzes, com os homens ali desenvolvendo a razão, dando saltos intelectuais que a humanidade, né, ainda não conhecia, com o próprio surgimento da ciência, vem a besta do Apocalipse, que é o Império Religioso Romano, e diz assim: eu sou infalível, o nosso representante maior é infalível. Um ser humano, de carne e osso, sua prepotência mor, traz essa declaração. Bom, foi a partir dali que o Império Religioso começou a cair em descrença. Muitas pessoas começaram a combater a própria religião cristã e o institucionalismo religioso por conta dessa tolice, né? De querer dizer que o que o homem diz, um ser falível na Terra, é a representação da verdade pura e suprema. Vocês percebem o que isso gerou de incredulidade do ponto de vista do planeta, né? Foi ali que a besta do Apocalipse morre. Essa besta morre. O que nós temos hoje é só um vestígio do poderio que ela teve no passado. Ela não é mais aquele império, né? Ah, mas aí existe muito poder, Marco, envolvido. Existe, não, sem dúvida, né? Império, o poder econômico é algo ainda muito presente no nosso planeta. Mas é possível comparar com o poderio que esse império exerceu no passado, quando determinava as questões de Estado, determinada vida e morte, perseguição, processos, procedimentos, inclusive, né, judicialiformes. Vejam só, quanta coisa foi feita, né, em nome de Jesus por pessoas que eram políticos, gente. É a mesma coisa vocês imaginarem esses políticos todos aí que a gente conhece, atolados na lama, esse povo que fica lidando com lama, né? Fazendo cena de gente boa, que a gente bem conhece, muitos deles, e falando como se fossem os verdadeiros santos no planeta, né? Mas nós vamos ainda aprofundar sobre o que isso representa do ponto de vista moral e espiritual para a gente, porque o recado do Apocalipse, nesse sentido, é muito profundo, ele quer chamar a atenção dessa questão, que a gente tem que tomar cuidado em nome de quem as coisas são feitas, né? E,
como que a gente lida com os tesouros espirituais santos, santificados nesse planeta. Mas vamos lá, tem mais. Então agora a gente vai começar a compreender por que que toda a Bíblia está chamando atenção para o desvio que seria promovido por essa grande traidora, esse grande agente traidor, o agente da apostasia, que é o império, o último império do final dos tempos, e que é o império religioso romano. Por que, gente, que se fez tanto alarde, tantas advertências a respeito disso, né? Na verdade, tudo que foi feito em nome de Roma, trazendo ali os elementos do ferro, né, fundido com barro, já não era mais aquelas pernas de ferro da penúltima parte da estátua do sonho do Daniel, mas ainda trazia esses resquícios do poder. Tudo isso afastou o sentido da mensagem do Cristo. Então preste atenção nisso aqui, olha, que o Emmanuel vai bater muito nesse ponto. E aí, o que que eu recomendo de leitura? Eu vou trazer alguns trechos, mas eu recomendo de leitura o livro A Caminho da Luz e o livro Emmanuel, o próprio livro Emmanuel. Vocês vão perceber como que o Emmanuel esclarece isso muito bem no livro que leva o seu nome. Tá? A doutrina de Jesus foi distorcida por influências pagãs e interesses políticos, perdendo a sua essência original. Como assim? Gente, o cristianismo que foi nos ensinado na Idade Média é o cristianismo do externalismo religioso. É um cristianismo fake. Ele não é o cristianismo verdadeiro. É aquele cristianismo. Só para a gente ter uma ilustração, antes de começarmos a ler os textos. É aquele cristianismo de quem acende uma vela e acha que fez a sua parte. Não, olha, eu fiz a minha parte hoje com Jesus, eu acendi uma vela. Mas a gente pensa assim, poxa, mas o meu amigo, o que que Deus está querendo com o fogo queimando lamparina, queimando é, ali o pavio, né? Qual que é o interesse de Deus com relação a isso? O externalismo religioso, ele é um perigo, porque ele nos ilude. A gente canaliza todos os nossos esforços que tinham que ser direcionados para a nossa reforma íntima e para a nossa transformação moral, nós canalizamos esse esforço para coisas externas, exteriores. E foi exatamente essa distração que o império religioso conduziu durante todos os seus anos. Porque ele virou uma empresa de salvação. Ele falava assim com a gente: olha, não, vem cá, seus problemas acabaram. Vem aqui, você me paga uma taxa, você atende meu interesse, você faz o que eu estou te pedindo, você está salvo. É uma salvação mercantilista, né? Tudo isso distorceu completamente o ensinamento de Jesus. E distorceu tanto, mas tanto, que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender o que Jesus quer ensinar. Qual é o ensinamento de Jesus até hoje? Se vocês pegarem aí, por exemplo, na Europa, na população em geral, vocês vão perceber que as pessoas não têm a menor ideia de quem é Jesus e qual que é a proposta dele para a humanidade. Por quê? Porque elas foram apresentadas para o Jesus do Império Religioso. Elas foram apresentadas, vamos dizer assim, numa expressão mais simples, né? Até coloquial. Eu peço até perdão, mas é para a gente entender. Essas pessoas foram apresentadas para o Jesus McDonald's, né? Que é aquele Jesus da externalidade religiosa, da mercadoria. Não é o Jesus do coração, da interiorização. Então, tudo que foi feito pela besta do Apocalipse foi extremamente danoso para o destino da humanidade. O Emmanuel vai comentar no livro A Caminho da Luz, por exemplo, que só a Inquisição atrasou a marcha da humanidade por 600 anos. Só a Inquisição. Era para a gente estar 600 anos adiante. Imagina, gente. A gente hoje, com 600 anos de avanço tecnológico no campo das conquistas sociais, quanta coisa boa que a gente já está vivendo hoje, né? Mas vamos lá. Emmanuel diz lá no capítulo 10 do seu livro: os tempos apostólicos que ainda iluminam o coração da humanidade sofredora, até os tempos modernos, pela sua união com o Evangelho, foram muito curtos.
Não tardou que a organização dos bispos romanos preponderasse sobre todos os núcleos do verdadeiro cristianismo, sufocando-os com as suas forças temporais. Então, o Emmanuel está dizendo assim, gente, olha, o verdadeiro domínio ou efeito do cristianismo no planeta durou muito tempo, muito pouco tempo. Aquela luz que Jesus acendeu no planeta, ela logo fez isso aqui, ó, ela foi eclipsada. Houve um eclipse. E logo nos primeiros momentos. E a humanidade está agora fazendo muita força para sair desse eclipse. Estão entendendo isso? É isso que a gente tem que começar a entender, porque a gente se ilude com relação à situação do planeta. Nós, no nosso campo íntimo, na nossa conduta pessoal e do ponto de vista da coletividade geral, a gente está fazendo muita força para vencer esse eclipse, esse período de trevas em que a humanidade se mergulhou, se desviando completamente do ensinamento do Cristo. E prova de que a gente se desviou é o próprio estado das coisas atuais. Porque se a gente realmente estivesse vivenciando a fraternidade, o mundo inteiro seria primeiro mundo, né? O mundo inteiro estaria colhendo todas as benesses da tecnologia, do avanço, e por aí vai. Emmanuel diz lá no capítulo 3, vejam isso, que coisa maravilhosa. A doutrina de Jesus, concentrando-se a força na cidade dos Césares, aí permaneceu como encarcerada pelo poder humano e passando por consecutivas reformas, perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Exterioridade religiosa. É só casca. Né? Então você entra num templo suntuoso, você imagina, eu já estou fazendo parte do reino dos céus. Mas aquilo é só pedra, é só exterioridade. O reino dos céus não foi implantado ainda no seu coração. Após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para cerimônias eclesiásticas, medidas aventadas pelos pagãos convertidos. Então, o que os pagãos fizeram? O Emmanuel também explica isso no Caminho da Luz. Os pagãos pegaram os seus apegos do passado e colocaram todos, inserindo todos esses apegos dentro do institucionalismo do Império Religioso Romano. Só mudaram o nome, deram um novo embrulho, o embrulho religioso. Muitas das coisas que a gente aprende em nome de Jesus não tem nada a ver com o ensinamento do Cristo. É isso que a gente precisa entender para começar a trazer o evangelho redivivo para o planeta, gente. Porque senão a gente vai continuar preso nesse neopentecostalismo que está, inclusive, dominando o meio espírita hoje em dia. O meio espírita completamente mergulhado em eventos pagos, em coisas grandiosas, coisas horrorosas que são feitas em nome do espiritismo, né? Como se a doutrina fosse isso. Mas continuando, após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para cerimônias eclesiásticas, medidas aventadas pelos pagãos convertidos, os quais, constantemente, foram adaptando a igreja a todos os sistemas religiosos do passado. Então, eles fizeram só uma transmissão, uma transferência do passado dogmático romano para dentro do Império Religioso Romano. A história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo. Vejam como que o Emmanuel é muito preciso nas palavras. Está falando com a gente, falando, gente, a história, a besta do Apocalipse é o papado, porque eles distorceram, eles desvirtuaram os princípios básicos de Jesus. Pouco a pouco o evangelho quase desapareceu. Presta atenção nessa fala do Emmanuel, gente. O evangelho quase morreu. Quase morreu, né? Imagina o trabalho que a humanidade teria para resgatar, para trazer o Consolador redivivo. Se ele tivesse efetivamente morrido e permanecido aí durante, né, anos morto para a cultura geral. Ia dar um trabalho enorme. A gente ia talvez demorar mais milhares de anos para conseguir entrar na regeneração. O evangelho quase desapareceu sobre as suas despóticas inovações. Criaram os pontífices latinos rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal. E, atualmente, 90% das instituições são de origem humanística, fora de qualquer característica divinas. Quaisquer características divinas. Então, estão percebendo? É por isso que a gente tem que entender que
o agente desviante do Apocalipse, que é essa besta, é algo muito sério. A gente não pode incorrer nesse erro de novo, né? Por quê? Porque o que é feito sob esse prisma, essa epistemologia, não corresponde ao sentido de espiritualização. E talvez seja por isso que muitos espíritas têm dificuldade de aceitar o exemplo humilde do Chico Xavier. Porque quando você olha para o Chico Xavier, gente, nós estamos vendo o Cristo purinho, né? Nós estamos vendo ali a exemplificação verdadeira do que Jesus ensinou. E isso incomoda, né? Incomoda aqueles que querem domínio, posição, e que querem ainda as distrações do planeta. Eu peguei um livro de um estudioso muito interessante, que ele vai falar coisas muito parecidas com o Emmanuel. Ele chama Arnold Toynbee, é um historiador. Ele vai explicar que o papado fez nada mais do que a substituição da espada espiritual pela física, o que causou uma mudança fatal. E tudo mais que veio depois disso foi corolário, foi desdita, foi desastre. Desastre consequente. Então, o que a gente aprende com Emmanuel é que os responsáveis pelo ensinamento de Jesus, eles deveriam ter sido aqueles a dar o primeiro exemplo, a vivenciar, a experimentar, a viver a caridade, viver o amor. Fora da caridade não há salvação. É o que o Espiritismo nos ensina. Não é isso? Pois nós fizemos com o Império Religioso Romano foi trocar a espada espiritual, que é a luta espiritual, pela espada física do mundo. E todas as tragédias que vieram depois são decorrência disso. Essa que é a questão. O Emmanuel vai dizer que o Império Religioso tornou-se uma organização política, em que preponderam as características materiais essencialmente humanas. O Império Religioso apossou-se do Estado para dominar e escravizar as consciências. Transformou o ideal de perfeição do crucificado, Jesus, num acervo de exterioridades que os homens adotaram por questões de snobismo, de acordo com os interesses da facção ou da personalidade. Então, enquanto o espírita, o que ele acredita? O espírita acredita que ele tem que fazer muita força para se melhorar. Todo dia, buscar humildade, buscar caridade, buscar o esforço em favor do outro, afastar cada vez mais do egoísmo. Isso tem que virar uma obsessão no nosso coração. Mas para quem segue os convites externalistas do passado, vai olhar para a gente e vai falar assim: que isso, gente, preciso disso não. Aqui, ó, já estou salvo. Entra aqui para o nosso time, vem cá. Você passa por uns rituais, você passa por determinados pressupostos, acabou, você já está salvo, né? São esses, é exatamente isso que constitui o que o Emmanuel chama de acervo de exterioridades. É só casca, sem nenhuma correspondência ao que vai no coração. Do livro Há 2000 anos, Jesus traz um discurso, né, que é registrado pelo Emmanuel, isso com certeza está lá nos registros acásticos, nas bibliotecas do plano espiritual. Jesus diz assim: entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora, como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições vão de ser espezinhadas e esquecidas. Olha, então Jesus já sabia que o ensinamento dele seria esquecido. Não foi o que nós vimos também quando nós estudamos aquele trecho do Evangelho de João, capítulo 13 em diante, a despedida, que Jesus fala sobre três coisas. Ele fala: olha, a humanidade vai me esquecer, a humanidade vai me trair, mas haverá o meu retorno, as coisas vão ser restauradas depois. Então, né? Essa que é a grande questão. A gente tem que entender que nós estamos num momento de esforço de restauração, de resgate desses ensinamentos que foram esquecidos. Depois de longa era de sacrifício para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Então Jesus está falando: olha, mas depois que passar essa fase de trevas, essa fase de luz vai convidar inclusive as instituições humanas a reverem os seus princípios. O orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos da liberdade.
O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro, ao bezerro de ouro aí, Nádia. Os É, preconceitos religiosos, né? Os preconceitos religiosos, as castas clericais, os falsos sacerdotes estabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai. Então, foram todos esses conjuntos de desvios que caracterizaram a atuação da besta do Apocalipse. E é esse o grande sentido que o livro quer trazer para a gente nesse ponto, né? Para a gente tomar cuidado e não buscarmos mais essa religiosidade ostensiva ou externalista, melhor dizendo. Vou dar um exemplo só para a gente encerrar. Eu tinha outros textos, mas né, nós já estamos com o horário um pouquinho estourado. Mas eu vou trazer um exemplo que até nós espíritas fazemos. A gente também transformou o espiritismo no externalismo. Querem ver? Eu elejo um dia da semana, eu vou lá no centro espírita, por exemplo. Aí eu vou no centro espírita toda terça-noite. Aí eu tomo o passe, bebo a água fluidificada, assisto a palestra e saio de lá pensando assim, pronto, fiz a minha parte com Deus, né? Como se eu tivesse batido o ponto. Bati o ponto lá na empresa, atendi o que Deus queria de mim e acabou. Aí você sai da rua, entra no carro, na esquina você já está buzinando para a pessoa e brigando no trânsito. Esqueceu de tudo que você aprendeu lá dentro do centro espírita. Isso é uma forma de externalismo religioso. Nós estamos revivendo aquilo que o Arnaldo Rocha dizia, né, que é o cheiro da sacristia. A gente está revivendo tudo que diz respeito a essa questão antiga da sacristia, que não é o que convém mais, né? Então, a grande proposta da humanidade para a humanidade hoje é renovação verdadeira, religião verdadeira, que a gente tem que trazer para o coração e fazer muita força. O Emmanuel diz assim: a gente tem que espremer o coração para sair sentimento, para a gente conseguir mudar esse planeta, senão, né, o que vem aí, infelizmente, é só dor, né? Então, é nesse sentido que a gente queria trazer, Nádia, essa correlação aí do dragão entregando seu poder à besta nessa sucessão de fases que a humanidade vivenciaria. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque o Apocalipse mostra que a besta seria destruída, o dragão será destruído, a grande Babilônia, que é um outro ente, um dia a gente pode comentar, também vai ser destruída. Nada que é maligno vai permanecer na Terra. Tudo isso vai sumir um dia. É isso, pessoal. Agradecemos aí pela Marco paciência. Paulo de Espírito, seu objetivo foi plenissimamente atingido. Nós todos acompanhamos com toda atenção, como sempre, mas todo o desvelamento que você nos traz, com essa clareza, com essa diretividade conceitual, a diretividade aqui é positiva, viu? Conceitual, porque você formula, subsidia as observações que você nos traz com base nas suas próprias interpretações, convicções e também todos os fundamentos dos textos das Escrituras e dos comentaristas desses textos. Então, isso satisfaz a todo o esforço, vou dizer acadêmico, uma palavra que nem sempre é muito bem recebida, mas com todo o esforço acadêmico que merecem os estudos aprofundados desses temas fundamentais, temas de essência para nós, e agora você nos traz com essa propriedade o Apocalipse, tão há um tempo esquecido e quando lembrado ou mal interpretado, mal compreendido. Então o ICEB, eu particularmente sempre, o ICEB também, muito agradecido por mais uma dessas suas aulas para nós sobre um texto e um tema tão desafiadores e que você nos traz com essa clareza, com essa até pureza e com esse cuidado, esse rigor para a informação precisa, como nós sabemos que deve ser o que Jesus nos traz da pureza da mensagem. Então, nós estamos muito agradecidos, aproveitando aqui agora esse seu fecho sobre as nossas, digamos assim, simbologias espíritas, com base em resquícios
desse império, império religioso romano, nós temos, por exemplo, no movimento espírita, não no espiritismo, evidentemente, mas no movimento espírita, nós temos. Como é que se chama esses encontros que as pessoas ficam afastadas, reclusas, para fazer. Não é refúgio, não. É, Tem uma palavra que agora não me ocorre. como se fosse um retiro, né? Eu também O retiro, eu a palavra esqueci é a palavra. retiro, a palavra é retiro. Nós fazemos isso, por exemplo, no carnaval. Ah, que legal. Nós fazemos, né? Depois nós Uhum. temos cerimônias de casamento, cerimônias de batizados e uma série de outras questões, vestido branco para as moças que vão se casar, e todo esse cerimonial que tem a marca, o DNA desse império religioso romano, como você prefere referir, e evidentemente que tem toda a fundamentação para isso. Eu tinha feito aqui uma observação que eu não sei se eu vou agora encontrar. Sim, os pés de barro lá da interpretação da visão, né, do rei, isso está no inconsciente coletivo. Você diria isso? Porque nós até hoje nós dizemos assim, ídolos com pés de barro. A Sim. pessoa que é assim muito remplie d'elle-même, toda vaidosa, mas tem os pés de barro, né? Então, poderia ser, não é isso? Alguma coisa que ficou no inconsciente coletivo da humanidade. Ah, com certeza. Essas imagens que a cultura judaica trouxe, o próprio Cristo, elas são muito vigorosas, né? São muito profundas, elas falam por muitas linhas e trazem muitos significados profundos para a gente. Então, realmente, né, faz todo sentido a gente perceber. é, Você olha para essa imagem, você percebe o sentido de idolatria, de engano humano, de insubsistência, né? Porque imagina, uma pessoa com o pé de barro, ela é subsistente, ela não se mantém, né? Ela tá sustentando o peso inteiro do resto do corpo, então logo, logo aquilo vai se espatifar, ela vai cair. É realmente assim, é impressionante como tudo isso nos ajuda a entender o recado que a gente precisa assimilar. Quando o Toynbee, é interessante a citação que você trouxe do Toynbee em um estudo da história, quando ele faz a observação, a interpretação da substituição da espada espiritual do Cristo, do Evangelho, evidentemente, pela espada física. Isso, Até hoje, muitas pessoas não entendem quando Jesus disse: Eu vim dividir. isso. Não é? As famílias, o esposo da esposa, os filhos, os pais, etc. e tal, ele divide a família, mas desse ponto de vista das, digamos assim, da leitura epidérmica que nós diríamos ao pé da letra, contrariamente ao que diz Paulo, não é? É, Então, eu acho tão explícito isso, mas a gente poderia desenvolver um pouco. Você poderia? com certeza. Olha que interessante. Uma citação do próprio Toynbee aqui, que eu ia ler no final, mas que não deu tempo. É porque eu sou médium, queria ouvir isso. Pois é, olha isso aqui, que legal, olha só. Ele diz assim, ele tem um capítulo que ele vai falar das igrejas universais no livro dele. Que ele fala assim, não existe uma igreja universal, não. Todas são enviadas, né, de Deus na Terra. E ele diz assim, olha, o surgimento das religiões mais elevadas me parece assinalar uma nova etapa da história humana, que não pode ser tratada adequadamente em termos das civilizações cujos declínios e quedas lhes deram surgimento. Procuro demonstrar que elas não são parasitas das civilizações agonizantes, nem servem simplesmente como crisálidas para o nascimento de novas civilizações. Pelo contrário, acredito que as religiões mais elevadas são elas mesmas sociedades de uma espécie nova e diferenciada,
Seu propósito é capacitar os homens a encontrarem uma relação direta e pessoal com a transcendente realidade que há dentro, atrás e além do universo, embora até agora elas não tenham atingido o objetivo de suas aspirações espirituais. A maioria das religiões realizaram a ação essencial de se desligarem das matrizes restritivas das civilizações em que vieram a surgir e de se dividirem a toda a humanidade. Mas algumas delas foram traídas por sua institucionalização, tornando-se rígidas na estrutura e intolerantes na visão. Então ele entendeu, né, muito bem que a religião é como aquilo que o Emmanuel coloca lá no livro Emmanuel. Ele fala, ele tem um trecho lá no capítulo 4 que ele diz assim, que a gente tem que fazer a distinção entre religião e religiões. Que ele explica que a religião é verdadeira, é como aquele orvalho puro que cai do céu, mas que quando cai no chão da terra se mistura no pó das convenções humanas e se transforma no barro, né? Uma ilustração também muito interessante do Emmanuel, para a gente entender que religiosidade espiritual superior é uma coisa, agora as religiões humanas, elas se institucionalizam, se dogmatizam, elas se trancam no interesse pessoal, no poder, se tornam um fim em si mesmo, e é esse o problema daquilo que a gente chama lá na nossa pesquisa de institucionalismo religioso, que o Toynbee também percebeu, né? Que as religiões, elas viram uma instituição, elas viram uma empresa, um empreendimento e perdem seu propósito, perdem seu sentido na Terra. Quando me escapa aqui o termo, quando ele fala da substituição da espada, etc., e ele fala numa mudança básica. É fatal o outro termo que ele usa, ele depois diz sendo isso tudo alguma coisa. É fatal o termo que ele usa? Ele diz assim, olha, eu peguei só um finalzinho de uma fala dele, ele diz assim, a substituição da espada espiritual pela física, ele está se referindo ao papado, tá? Sim, sim. Principalmente na segunda fase, que ele vai explicar que a igreja quase morreu ali no início do século, do ano 1000, né? Mas que com movimentos políticos e novas articulações, eles reestruturaram-se novamente e surgiu com aquela cara de império ainda mais intensa. E aí ele vai falar que a substituição da espada espiritual pela física foi a mudança básica e fatal. Fatal para ela própria, Exatamente. sendo tudo apenas corolário. Então ele disse assim, olha, a partir do momento que o Império Religioso Romano, ele se imiscuiu nos poderes do mundo como se fosse um Estado paralelo, acabou, ele decretou a própria morte, né? Não conseguiu mais dar os frutos que ele precisava dar para a humanidade. E o Emmanuel vai dizer no livro Emmanuel que todos os problemas que a gente vivencia na atualidade são decorrência dessa defecção. Essa nossa falha, ela repercutiu em todos os panoramas das nações da atualidade. Deixa eu encontrar esse texto do Emmanuel aqui, que ele é muito importante. Quer ver? Aqui, ó. Está no livro Emmanuel, capítulo 21. Vejam isso que Emmanuel diz. A civilização está em crise. Repetimos com os observadores do mundo. Pode-se apontar como uma das causas desse estado caótico a defecção espiritual da Igreja Católica, negando-se a cumprir as determinações divinas para disputar um lugar de dominação no banquete dos poderes temporários do mundo. Nossa Senhora. Olha só, se houvesse mantido a sua posição espiritual, fortificando as almas no seu longo caminho evolutivo, como mediador entre o céu e a terra, as transições sociais inevitáveis não seriam tão penosas para a geração do século XX, as gerações do século XX. A estabilidade da civilização ocidental, sua evolução para o socialismo de Jesus, dependiam da fidelidade da Igreja Católica aos princípios cristãos. Mas a igreja negou-se ao cumprimento da sua grandiosa missão espiritual, e o resultado temo-lo na desesperação das almas humanas em face dos problemas transcendentes da vida. A luta está travada. O Emmanuel ele explica isso para a gente, olha, que nós estamos vivendo uma luta decorrente dessa ausência de espiritualização. A civilização em crise, organizada para a guerra e vivendo para a guerra, há de cair inevitavelmente. É a queda da cultura ariana, né, que o Emmanuel explica lá no livro Caminho da Luz. Mas o futuro nascerá dos seus escombros para viver o novo ciclo da humanidade,
sem os extremismos antirracionais, na época gloriosa da justiça econômica. Não duvidemos, dentro da nossa certeza incontestável, o porvir humano pertence ao triunfo do Evangelho. Muito bonito, né? Você acha que a ideia que o Emmanuel nos traz aí, quando ele fala desse renascimento, eu acho que foi o termo usado, renascimento das... qual foi o termo Dos escombros? dos escombros, isso. Isso, O o renascimento futuro dos nascerá dos escombros, seus dos escombros. seus escombros. Você acha que aí há uma figura de que nos escombros permanecia a essência para que Isso, isso pudesse reflorescer? perfeito, porque isso, inclusive, é uma ilustração da Bíblia, né? Vou trazer uma das várias ilustrações que o Velho Testamento mostra. O Velho Testamento usa a imagem de de jarros de barro que foram quebrados e que Deus, como oleiro, foi lá e reconstruiu, né? Ah, isso, Então, exatamente. isso. E o Jesus fala isso naquele discurso do livro há 2000 anos. Ele diz assim: eu vou sempre reaproveitar todos os elementos dos escombros da humanidade para reconstruir de novo, até vocês se estabelecerem, né? Então a espiritualidade, eles sempre aproveitam aquilo que a gente tem de bom para tentar reconstruir, até o dia em que a gente vai conseguir estabelecer um edifício sustentável, né? É o processo do ciclo evolutivo humano. Isso. Nós estamos já sobre o seu tempo, eu sei, mas eu não resisto. Nós falamos do sonho do Nabucodonosor, falamos do Uhum. sonho do Daniel, e teve um papa que fez um sonho, e Francisco de Assis foi lá. Você Uhum. estabeleceria alguma relação entre essas coisas? Agora eu não me recordo dos detalhes, não, Nem eu. desse Mas não tem sonho, não. importância. No próximo encontro, que nós já temos marcado, nós temos mais 2 encontros, viu? Para todos Uhum. os que estão nos acompanhando, nós temos mais 2 encontros nesta etapa, neste semestre, mas nos outros, o Marco Paulo também voltará aqui. Ele já sabe que está convocado para sempre aqui no ICEP. Que bom, estamos às E ordens. então, nós ficamos com essa questão. Eu também vou ver aqui os Vou pesquisar. detalhes do sonho do Uhum. Papa e que, enfim, propiciou, para usar um Uhum. termo light, propiciou a visita Uhum. do Francisco Uhum. lá ao Papa. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos, Marco Paulo de Espírito, Agradecemos. por essa sua presença tão importante no ICEB, com o espírito do ICEB, nos estudos aprofundados do Espiritismo e, evidentemente, tudo que ao Espiritismo esteja ligado, e o Espiritismo está ligado ao Evangelho Supremo do nosso querido Mestre, o que nós escolhemos seguir. Que a paz de Jesus permaneça com você, que sua mente seja sempre inundada, iluminada pela mente de Jesus, que o coração do nosso Mestre também possa sempre estar dulcificando todas as propostas, todos os sentimentos e também as emoções que estão sempre no seu coração. Nosso agradecimento ao Mestre querido por tudo que temos de ti recebido, pelos nossos caminhos, pelo mundo e ao longo dos tempos. Guarda-nos aqui no ICEB e em toda parte. Ilumina todos os corações, todas as nossas criaturas, irmãs em humanidade. Mas, sobretudo, Jesus, permite que de tuas mãos desçam os eflúvios sacrossantos de misericórdia por sobre os tempos tristes que anunciaste, por sobre as duríssimas provas e expiações que tu mesmo nos anunciaste e que estão agora presentes, chegados que são os tempos. Mas com a felicidade do teu Evangelho, a alegria do teu Evangelho, as sutilezas e as belezas do teu Evangelho, sabemos, Jesus, que só o teu amor não passará, o amor de Deus não passará. E as coisas decorrentes das opções erradas dos homens, essas todas passarão. Sob o teu olhar
a tua proteção, a tua misericórdia e a tua luz. Hoje e sempre nós te agradecemos pelo ICEB, com o ICEB, por nós, pelos nossos irmãos que nos acompanham em ambos os planos de existência e por todos os nossos irmãos em humanidade. Graças te damos, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.